Olá, está começando mais um Porto Alegre em Debate. E hoje vamos falar sobre o transporte coletivo em Porto Alegre e sobre um projeto que amplia o benefício da meia passagem aos estudantes também para os sábados, domingos e feriados. A autora dessa proposta é a vereadora Fernanda Melchiona, que está aqui comigo. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer estar de novo aqui no programa. Também estão aqui conosco o Gabriel Zatti, que é membro da executiva do DCE da URGS, o Júlio Câmara, que é o presidente do Grêmio Estudantil Infante Dom Henrique, e o João Ezequiel, que é o diretor dos sindicatos municipais. Obrigada pela presença de vocês. Vereadora, eu queria que a senhora começasse explicando um pouquinho para as pessoas como é que surgiu a ideia do projeto, o que está propondo. Eu vim do movimento estudantil, né? Na verdade, boa parte da minha formação militante, dos primeiros passos, né, na questão da luta pela ampliação dos direitos, da política, foi entre os estudantes, sobretudo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Assim como hoje o Gabriel Zatti está lá na executiva do DCE, nós, desde aquele momento, discutimos essa questão do direito que os estudantes têm que ter por duas razões. A ampliação do meio passe também aos domingos e feriados. Primeiro, porque estudante é uma condição, tá? A pessoa está na condição de estudante. E a gente não estuda simplesmente, né, como hoje se fala, apenas nos períodos letivos em sala de aula. A gente também aprende sobre a realidade, sobre a cultura, sobre a linguagem, através do lazer e da cultura, que sobretudo os estudantes podem fazer única e exclusivamente por várias razões aos finais de semana, aos domingos, nos feriados. Então, nós queremos debater primeiro o conceito de estudante, que o acesso a esses bens culturais é fundamental para a formação do jovem. E segundo, por uma questão financeira. Se a pessoa está estudando, significa que no máximo ela vai conseguir um estágio, muitas vezes um estágio precário, um estágio que é uma substituição de mão de obra, né, que as empresas muitas vezes deixam de contratar trabalhadores e colocam o estudante fazendo o papel de um trabalhador na condição de estagiário com baixos salários e poucos direitos. Então, nessas condições, 5,40, né, porque hoje a passagem em Porto Alegre é caríssima, né, aos domingos e feriados é um valor alto para muitos dos nossos jovens que estão nas periferias da cidade. O fato e a condição de estudante, portanto, de não poder trabalhar 8 horas e o máximo, muitas vezes, que se consegue é, através do estágio, uma renda baixa, prejudica a questão da locomoção, o direito de ir e vir na cidade para milhares de jovens em Porto Alegre. Então, nessa questão econômica também é fundamental a ampliação de um direito para a juventude que já existe, Thaís, em várias cidades do Brasil, inclusive algumas capitais. Então, não é nenhuma inovação, apenas é uma lástima que Porto Alegre ainda não tenha avançado no sentido de permitir esse direito aos nossos jovens. Ainda mais se tratando dos desafios que nós temos, né? Hoje, cerca de 30% da juventude abandona o ensino médio por várias razões. Muitas vezes para poder trabalhar às 8 horas, como nós falávamos, o problema da desigualdade social, do acesso à renda. Outras vezes a questão da gravidez na adolescência e a ausência de creches e políticas públicas que permitam né, às jovens mães poder seguir nos estudos, ou muitas vezes, inclusive, um planejamento no acesso aos métodos contraceptivos anterior para banir a gravidez na adolescência. Mas uma terceira causa que aparece nas estatísticas também é a locomoção. O problema do acesso ao transporte coletivo, que muitas vezes, mesmo com meio passe, é difícil para o estudante, para a família, conseguir garantir a carga no TRI, que é o cartãozinho que os estudantes usam, né, por conta que tu vai lá, tem que pagar R$ 67,50 no mínimo para pegar, né, o direito a 50 passagens. E às vezes falta, inclusive, os R$ 67,50 para garantir essa locomoção até a escola. Então, na verdade, nós estamos vendo que direitos fundamentais são descumpridos, seja o acesso à cultura, o acesso ao lazer, a possibilidade de permanência na escola, muitas vezes, e o não entendimento, ou a não compreensão, a ausência por parte, sobretudo, do governo municipal, né, do governo Fortunati, nesse caso, e das empresas de ônibus. Nós vamos ter a oportunidade de falar o horror
né, que essas empresas fazem com o transporte coletivo em Porto Alegre, mas essa ausência de compreensão de que os estudantes estão na condição de estudantes de segunda a segunda. Tá? O estudante não deixa de ser estudante ao domingo e precisa ter esse direito garantido. Júlio, Gabriel, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas dificuldades que a vereadora colocou aqui, contassem um pouquinho da experiência de vocês. Pode começar com... Não, primeiramente, cumprimentar todo mundo, dizer que, de fato, o estudante o tempo inteiro, né? Quem está assistindo, de repente, o programa, tem um filho que tem que fazer um trabalho de escola e vai precisar fazer o trabalho no meio do fim de semana. Quando ele for fazer o trabalho na casa do colega, é importante que ele tenha a mesma facilidade de acesso à casa do colega que ele tem à escola, se ele vai fazer uma atividade escolar. Mas é importante saber que, como a Fernanda colocou, a condição de estudante ela é para além das atividades meramente escolares. Ela é um período da vida, ela é um período de aprendizado, onde atividades de cultura e lazer também fazem parte, não só do aprendizado formal, mas também quando a gente estuda para o vestibular, né, aquela tensão, até os professores de cursinho gostam de dizer, não gente, não fiquem doidos, relaxem. Então ir às vezes até o Parque da Redenção num domingo também faz parte de distensionar o cotidiano, da pressão da vida dos estudos que a gente tem. E é muito ruim que a gente não tenha esses direitos aqui em Porto Alegre, até porque a gente vive um momento abusivo das empresas de ônibus, né? O transporte público em Porto Alegre, e na visão de todos, né? Dos estudantes, dos trabalhadores, dos aposentados, ele tem duas características fundamentais que a gente pode identificar, todo mundo que pega ônibus. Ele é um transporte público lotado e que demora. É uma sacanagem que tu fique horas na parada, quando o ônibus chega, tu ainda tem que te espremer, e a gente às vezes ainda quer, e não quer essa situação, mas a gente ainda quer no fim de semana poder pegar um ônibus para fazer qualquer atividade de interesse nosso, e a gente não tem esse direito como estudante, e diminui a condição, né? Quando a gente disputa as vagas na URGS, fala em condições iguais ou desiguais, mas com certeza estudantes que tenham mais condição de fazer, por exemplo, trabalho escolar com colega no domingo, conseguem tirar notas melhores do que aqueles que eventualmente não têm condição de pegar um transporte público, pagar a passagem integral. Júlio. O que o Gabriel falou é fundamental, né? Que o estudante, a educação dele, a formação do estudante não é feita só na sala de aula, de segunda a sexta, durante 6 horas, né? E, inclusive, a gente tem estudantes que estudam um turno, fazem um estágio no outro, né? Ganhando muito mal, como a Fernanda disse, tem empresas que usam o nome de estágio para explorar os estudantes. E o único momento que ele vai ter para ir atrás de uma atividade cultural, de algum evento, é o fim de semana, né? E os feriados. Aí no domingo ele vai ter que pagar uma passagem inteira. R$ 2,70, R$ 140, senão tem que pegar 2 ônibus, né? Porque feriado, domingo e sábado tem ônibus que não funcionam algumas linhas, né? Elas funcionam de segunda a sexta, isso é um problema também de qualquer trabalhador, né? Que tem que trabalhar sábado, ou que queira aproveitar a cidade, né? Porque a cidade, ela não pode... O transporte público, ele acaba não tornando a cidade tão acessível, né? Para os estudantes, para os trabalhadores de um modo geral. Vereadora, como é que está a questão desse projeto? Ele foi elaborado em 2009, né? A senhora protocolou em 2009. Como é que está o andamento aqui na casa? Olha, Thaís, nós protocolamos em 2009, fizemos uma série de contestações, né, institucionais aqui para ele seguir tramitando, porque lamentavelmente, né, o poder econômico também tem seus tentáculos dentro do poder político, né? Não é à toa que a Câmara votou, e eu acho isso uma barbaridade, assim, porque do ponto de vista do legislativo municipal, um parlamento deveria se preocupar, evidentemente, em ampliar direitos e defender direitos da população, e, claro, fiscalizar o executivo e batalhar por projetos de lei que melhorem a condição no modo geral da nossa cidade. Mas a Câmara, em 2009, votou um precedente legislativo. O nome é difícil para confundir, mas não tem nada de difícil. O que diz o precedente legislativo? Que não se pode legislar sobre a tarifa de ônibus ou qualquer coisa relativa ao transporte coletivo se não disser da onde saem os recursos. O que significa isso? Não se pode ampliar direitos sem dizer da onde saem os recursos que não sejam do lucro das empresas. Isso é um problema, porque significa um resguardo. Nós fizemos um AUE, quando foi votado o precedente legislativo,
Porque a Câmara não pode legislar para defender os interesses dos empresários do transporte coletivo. Ao contrário, esses senhores ganham muito dinheiro em Porto Alegre, aliás, sem licitação há 21 anos. Na verdade, é quase um cartel das empresas do transporte coletivo que fazem um serviço que funciona de modo ilegal, porque sem licitação é de modo ilegal, irregular, anticonstitucional ou inconstitucional, na verdade, né? Está contra os preceitos da Constituição, das leis que foram votadas depois de 1988 para garantir a licitação como um modelo clássico de transparência da concessão de serviços públicos nos municípios. O transporte coletivo em Porto Alegre funciona sem isso. É uma barbaridade. É uma barbaridade. E, além disso, aumenta o custo da tarifa sempre acima da inflação. Eu trouxe planilhas, depois, no segundo momento do programa, vou apresentar, porque a população tem que saber, para fazer pressão e se mobilizar contra este modelo que só garante o enriquecimento de meia dúzia de empresários do transporte coletivo às custas da população. Mas, lamentavelmente, esse precedente legislativo foi votado em 2009. Nós fizemos uma contestação para garantir que o projeto seguisse tramitando no seguinte sentido. Esse projeto, ele na verdade amplia a possibilidade de andar de ônibus de pessoas que majoritariamente não têm. E digo porque eu conheço a nossa cidade, felizmente, bastante. Conheço dezenas de jovens no Rubem Berta, da Restinga, do Parque dos Maias, dos bairros da nossa cidade que não saem de ônibus aos domingos e feriados. E não saem não é porque não querem, é porque não tem 5,40 para deixar na passagem. É simples. É simples. Então, um projeto como o nosso, inclusive, aumenta a quantidade de pessoas que circulam no transporte coletivo na cidade de Porto Alegre. Em última análise, né, fazendo uma análise do equilíbrio do sistema, são pessoas que, a princípio, muitas estão tolhidas do direito de andar de ônibus por uma questão de não possuir dinheiro. Inclusive, nós vemos pessoas que não conseguem fazer a recarga do TRI para poder ir à escola por conta dos R$ 67,50 que tem que pagar. As famílias não têm. Num país em que o salário mínimo é R$ 545. Exigir que os jovens e a população tenham R$ 2,70 para pagar, digamos, individualmente, uma família com 4 filhos, para fazer um passeio ao domingo, Thaís. Não tem como. Como é que sai da Restinga? Ganhando 545, não sai. Fazendo rancho, comprando tênis, sobrevivendo, né? Numa situação que a inflação está deteriorando o salário das pessoas, né? O aumento da gasolina, o aumento da carne, né? O pessoal que vai nos... Bom, nem entrando nessas questões assim de consumo que está cada vez mais difícil para a população. Então, nós fizemos essa contestação, conseguimos em 2009, felizmente, que tivesse votação favorável na Comissão de Constituição e Justiça, de uma parte da comissão, para seguir tramitando o projeto. Também passou na Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação. E o projeto agora está na CDCOM, depois pode ir à ordem do dia, a votação no plenário, no momento em que nós avaliarmos ideal para botar em votação o projeto. Claro, ressalto à população e aos nossos convidados, né, o Júlio, o João e o Gabriel, que a gente aproveita para agradecer a participação no programa, mas que o momento da votação ele é muito importante, mas que se não houver uma pressão dos de fora, se não houver uma mobilização da própria juventude, dos próprios estudantes, se não houver um acompanhamento permanente da sociedade no sentido de garantir que o parlamento vote um projeto importantíssimo para a nossa juventude, infelizmente eu imagino que o poder econômico, que também se reverte em poder político, pode na Câmara Municipal de Porto Alegre barrar outro projeto importante para a sociedade. Te dou o exemplo agora do projeto do nosso companheiro, vereador suplente Emerson Dutra, que previa modesto sanitário nos finais dos terminais, não de todas as paradas, dos terminais, né, no final da linha de cada ônibus. Imagine, direito ao banheiro, ter um banheiro para os motoristas e cobradores fazerem as suas necessidades fisiológicas. Lamentavelmente, a maior parte dos vereadores dessa casa votou contra ceder banheiros para motoristas e cobradores. Eu não tenho muitas ilusões de que, se depender da vontade política destes, vai ter novos direitos para a população. Agora, eu tenho certeza que quando a população se organiza, se mobiliza, reivindica seus direitos, nós podemos conquistar.
E a gente tem aqui, né, representantes dessa classe estudantil que vão estar se mobilizando, então, também, para tentar conseguir essa De aprovação. fato, e essa matéria do transporte, ela é delicada para nós, ela é uma preocupação que nós temos todos os anos, né? Há muito tempo, acho que desde o meu 2º grau, o Júlio agora está no 2º grau, a gente se mobiliza na nossa cidade para lutar pela qualidade do transporte. Esse ano não foi diferente, né? Esse ano, quando teve esse aumento arbitrário da tarifa, e agora a gente descobre que nem licitação teve para as empresas poderem ter o direito de aumentar a tarifa, nem que fosse, a gente estava lá em janeiro nos mobilizando, junto com os estudantes que estavam dispostos a estar presente nas férias na prefeitura, para dizer que a gente não concordava com a aumento da tarifa. Tem 2 coisas que a gente acha complicada nessa perspectiva da relação da prefeitura, do aumento da tarifa, dessas escolhas, tanto dos vereadores, do executivo como do legislativo, em relação ao transporte. A tarifa ela aumenta no meio das férias escolares, né? Nós temos poucas condições de comunicar o conjunto do estudantado para conseguir se mobilizar. Mas é importante que esse ano foi um ano que o tema transporte público ele foi motivo de mobilização, não só aqui em Porto Alegre no meio das férias, mas ao longo do país, né? Foram vários estados que se mobilizaram, que os estudantes estiveram nas ruas presentes para lutar pelos seus direitos. Então, a gente que está no movimento estudantil, a gente acredita que através da mobilização, e daí a gente não acha que é um ponto positivo do nosso país, é uma infelicidade que o povo tenha que sair na rua e mudar a sua rotina, a sua trajetória, para poder se comunicar com os vereadores, com os governantes, que nem sempre estão dispostos a olhar para baixo, em última instância, né? Porque se colocam um patamar superior a ponto de votar contra banheiro. Isso é um absurdo os vereadores fazerem isso. Mas fica a dica para os vereadores, né? Esse projeto ele vai ser votado no momento que nós temos aula. Nós vamos estar nas escolas, nas universidades, nos mobilizando, comunicando o estudantado, os nossos colegas, de que tem um direito nosso importante ser conquistado. Então, os vereadores, é importante lembrar, os estudantes estão de olho. Vereadora, eu queria aproveitar, a senhora falou aqui, o Gabriel também acabou de lembrar, essa questão da ilegalidade das empresas, né, de ônibus aqui da cidade. A senhora, junto com o vereador Pedro Ruas, que também é do PSOL, entraram com uma solicitação no Ministério Público. Eu queria que a senhora contasse, para quem está assistindo o programa, como é que está esse processo. Na verdade, em fevereiro desse ano, Thaís, nós fizemos, a partir da comissão da CUTAB, na qual o Pedro Ruas, vereador Pedro Ruas, meu excelente companheiro de bancada, presidente, nós fizemos audiências públicas antes do aumento da passagem, debatendo essa questão da tarifa, da composição e do problema da inflação, do reajuste tarifário ser sempre o dobro, em geral o dobro da inflação na cidade de Porto Alegre, em que uma planilha montada pela ATP, né, a Associação dos Transportadores de Passageiros, ou seja, o sindicato patronal das empresas do transporte coletivo, eles montam essa tarifa, mandam para o Conselho Municipal de Transporte Urbano, em menos de 24 horas, uma planilha, né, que, aliás, falta controle social no sentido de averiguar cada um dos itens dessa planilha, mas uma planilha grandona em 24 horas para os conselheiros analisarem e votarem. O Conselho é composto majoritariamente por secretarias vinculadas ao governo e por entidades vinculadas aos empresários do transporte coletivo ou sindicatos, entidades patronais, majoritariamente. Tem outros que votam contra, mas são pouquíssimos. Não há debate com a sociedade. Eles votam do dia para a noite e o prefeito sanciona no mesmo dia, sem ouvir o contraditório, sem analisar a planilha do trabalhador, sem pedir a oitiva da Justiça, do Legislativo, das entidades. Então, o vereador Pedro Ruas, presidente da CUTAB, fez audiência com as entidades antes. Juntou cerca de 30 entidades para debater, foram feitos vários levantamentos e nós encaminhamos um ofício pedindo ao prefeito Fortunati que nos recebêssemos sobre o tema. Antes do aumento, Thaís, o prefeito não nos recebeu, sequer recebeu o ofício e inovou, porque sancionou o aumento que nem fizeram os últimos governantes desde 94 até agora, nenhuma novidade, todos sancionam sem sequer questionar, mas sancionou e passou a valer à meia-noite do mesmo dia. Do mesmo dia. Bom,
Nós já estávamos horrorizados com as barbaridades que estão acontecendo no transporte coletivo em relação, né, ao aumento da tarifa, a superlotação, a diminuição da frota, o desrespeito aos direitos trabalhistas dos motoristas e cobradores. E esse tema todo chamou também a atenção do Judiciário. Falávamos com o doutor Geraldo da Camino, do Tribunal de Contas, que nos dizia que fez um ofício para a Prefeitura pedindo planilha, pedindo tudo isso que nós estamos fazendo em fevereiro aqui, depois do aumento. E no último, a cláusula, ele botou o pedido dos contratos das empresas por uma questão de ter esses contratos, instrumento jurídico para analisar. Qual não foi, né, a surpresa de todos nós quando a Prefeitura disse que não havia contratos porque há 21 anos não há licitação do transporte coletivo na cidade de Porto Alegre. Significa que há 21 anos nós estamos vivendo um transporte que funciona na absoluta informalidade, para não dizer, né, de maneira irregular. Seria a mesma coisa que a pessoa que está, né, nos assistindo em casa pegasse uma van e começasse a fazer transporte dos vizinhos cobrando passagem. Porque é quase a mesma coisa. Empresas que funcionam de maneira irregular, sim, sem licitação e sem contrato, é absolutamente quase a mesma coisa que alguém resolver por si fazer o transporte de passageiros. Sem contar que o que isso acarreta concretamente na vida da pessoa, além de ser altamente corruptível, né? Porque uma vez que tu não tenha o mínimo de cláusulas contratuais e de transparência nesse processo, a possibilidade da formação de cartéis e da relação promíscua entre governos e empresas de transporte coletivo aumenta brutalmente. Mas para a vida concreta das pessoas, tu tem um transporte que não tem concorrência, porque não tem licitação, que não tem cláusulas claras de aumento da tarifa, porque não estava previsto em edital, porque não tem edital, não foi licitado. Muito e cômodo. É muito cômodo, e ao mesmo tempo um transporte que praticamente se autorregula. Nessa lógica, nós, atentando também para a lei orgânica do município de Porto Alegre, que coloca que o transporte coletivo é um serviço público, ainda que seja concessionado, que cabe a fiscalização, a contratação, a organização de todo o sistema organizado pelo poder público, atentando para isso, e que coloca, a nossa lei orgânica coloca que o preço da tarifa tem que ser compatível com o poder de renda da nossa população. É o artigo 145. O custo do transporte, da tarifa do transporte compatível com o poder aquisitivo da população, né? Atentando para esses dois elementos, nós fizemos o que é evidente, né? Como vereadores do PSOL, que lutamos pelo direito da nossa população, fizemos um pedido, uma representação, né, no sentido de pedir ao Ministério Público Estadual a revogação, no mínimo, do último aumento. Porque um sistema de transporte que funciona de maneira irregular não tem nenhuma autoridade para pedir aumento da tarifa do transporte coletivo, funcionando dessa maneira, absolutamente sem nenhuma transparência. Nós levamos ao Dr. Eduardo Veiga, do Ministério Público Estadual, o pedido, eles aceitaram o nosso pedido, deram prosseguimento à nossa representação e agora está na Promotoria de Defesa do Consumidor para análise e, de fato, a decisão né, dessa promotoria da revogação do último aumento. Mas nós estamos pedindo, no mínimo, a revogação do último aumento, porque seria contestável, inclusive, todos, né? Evidentemente, o transporte não teria como voltar a ser 37 centavos, como era lá em 94. Mas no mínimo do último aumento, até que se haja a licitação, e, portanto, transparência, concorrência, modicidade, e, por outro lado, que se abra a caixa preta dos aumentos tarifários em Porto Alegre. Porque não pode ser. No último período, nós tivemos, e quero concluir, né, 500, até 2010, esse dado é do DIEESE, e também tem um estudo muito interessante do IPEA, sobre o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sobre a questão dos aumentos do transporte coletivo no Brasil inteiro, e do DIEESE sobre Porto Alegre. O transporte, Thaís, aumentou 562% de 94 a 2010. E o salário, o reajuste do salário foi 237%. Ou seja, se a gente for pensar em termos proporcionais, enquanto o salário teria proporcionalmente, transferindo em reais, aumentado
enfim, R$50, digamos, se tu fosse fazer uma prospecção, né, do tamanho do reajuste para o montante, é sempre o dobro do que aumentou o salário no último período. Que significa, em último caso, que a população tem perdido dinheiro para pagar um sistema de transporte coletivo caro, irregular e de péssima qualidade. Bom, vereador, enquanto não sai a resposta do Ministério Público, né, uma decisão, a gente vai enfrentando aí o ônibus lotado, poucas linhas. Fala um pouquinho pra gente. Bom, primeiro eu quero saudar aqui, né, a oportunidade de estar aqui nesse programa, saudar os vereadores do PSOL por esse empenho, né, num tema tão importante que é o tema do transporte coletivo, né, e que muitas vezes parece secundarizado assim, nos debates de importância para a cidade, né. Quero saudar também aqui o companheiro Gabriel Zatti e o Júlio também, que está aqui participando, e dizer que essa questão do transporte público, que é um transporte público, nós temos sempre que lembrar isso, o transporte público de Porto Alegre, ele está em primeira instância nas mãos do poder público, portanto, é bom que o telespectador que esteja observando agora este programa, que esteja assistindo, saiba que qualquer coisa em relação ao transporte público é de responsabilidade do poder público municipal. E isso nós temos que ter claro. Segunda coisa que nós temos que ter claro, que durante muitos anos na cidade de Porto Alegre, a comunidade, a população, os trabalhadores não são convidados a participar desse processo de administração do transporte público. Sequer são convidados ao debate, a dar uma opinião, porque, como disse muito bem aqui a vereadora Fernanda Melchiona, existe aí um conselho. Este conselho, é preciso que a população saiba, a maior parte do conselho está alinhado com o prefeito da cidade, com a prefeitura, portanto é aprovado naquele conselho o que o prefeito quer, isso tem que ficar claro. Aqui na Câmara, a maioria dos vereadores, embora haja aqui uma luta combativa de vereadores do PSOL e outros vereadores que se colocam ao lado da população, a grande maioria aqui também é alinhada à prefeitura. Portanto, a questão do transporte público, como fica essa meia dúzia de empresários, né, com um diálogo lá com o prefeito, lá com o poder público, sem o debate com a comunidade, com a população, o que acontece é exatamente isso. Eles fazem o que eles querem. E aí nós temos problemas do tipo, o cidadão quando acorda de manhã e vai para o seu trabalho, além das 8 horas que ele vai cumprir lá no seu trabalho, que geralmente é árdua, ele entra num ônibus lotado, espera meia hora na parada, quando chega o ônibus, ele pega um ônibus lotadíssimo, aí ele vai para o seu trabalho, leva uns 40 minutos para chegar no trabalho, enfrenta um expediente de 8 horas, e aí no retorno a mesma coisa. Vai lá, aguarda na parada, mais 30, 40 minutos, e leva mais 40 minutos para chegar à sua residência. Quando chega o final de semana, isso é dia de semana. Por que acontece isso? Porque as empresas colocam poucos veículos à disposição da população. Por quê? Para ter mais lucro. Menos veículo, mais passageiros dentro dos mesmos veículos, mais lucro. Bem, chega o final de semana, essas empresas diminuem ainda mais esses veículos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Parque dos Maias, que é um bairro que eu morei há muitos anos. No Parque dos Maias existe uma linha alternativa que é conhecida como Diretão. O nome é Diretão, inclusive está escrito nos ônibus. Essa linha ela utiliza a freeway para chegar até o centro de Porto Alegre. E, de fato, reduz bastante o tempo de percurso deste bairro, Parque dos Maias, até o centro. Só que no final de semana, eles retiram essa linha de circulação. O morador do Parque dos Maias, no final de semana, ele não pode pegar essa linha para ir até o centro de Porto Alegre. Ou seja, o que a prefeitura está dizendo? O que as empresas de ônibus estão dizendo para a população? Você pode ir para o trabalho, você pode ir de manhã cedo e voltar à tardinha, mas no final de semana você não pode ir com a sua família para um momento de lazer, porque você, em algumas situações, em alguns bairros, você tem uma redução das linhas, uma redução dos ônibus,
como é o caso de um outro bairro ali, que é a Vila dos Coqueiros, que no final de semana eles não têm nem linha de ônibus. Simplesmente é retirada a linha de ônibus. Ela só, no final de semana, ela só funciona no início da manhã e no final da tarde. Durante a semana? Durante a semana também, né, Fernanda? Pessoas para o trabalho, só. Então, toda essa administração em torno do transporte coletivo, em primeiro lugar, Thaís, o poder público precisa debater com a comunidade isso. Em primeiro lugar, isso. Segundo lugar, é inaceitável que um serviço público, né, que é prestado por empresas terceirizadas, ou melhor dizendo, pela iniciativa privada, que não haja sequer uma licitação. Eu acho que a denúncia aqui da vereadora Fernanda Melchiona é gravíssima, A população tem que atentar para isso e cobrar dos vereadores aqui na Câmara e cobrar do poder público, cobrar do prefeito Fortunati uma posição concreta em relação a isso. Não é possível que esses empresários simplesmente façam a população de Porto Alegre de refém, porque tu vira um refém. Tu é obrigado a utilizar o ônibus. Se tu é obrigado a utilizar o ônibus e esses empresários aumentam a hora que eles querem essa passagem e colocam as linhas da forma como eles querem e disponibilizam ônibus ou número de veículos conforme eles querem, com concordância do poder público, é inaceitável. Nós temos que fazer um novo debate nessa cidade aqui. Está na hora da população se envolver mais, está na hora de cobrarmos mais, porque a gente paga muito caro. A passagem em Porto Alegre é uma das passagens mais caras do país inteiro. É necessário que se diga isso. E, portanto, se a gente paga tão caro por essa passagem, não é possível que a gente vai ter um atendimento no transporte público da maneira como vem sendo. E essa realmente é uma reclamação de toda a cidade, né, vereadora? A senhora tem acompanhado alguns câmaras no ônibus, que é um projeto que esse ano tem aqui na casa, e tem recebido reclamações de toda a população, né? Impressionante, Thaís. Até porque eu pego bastante ônibus, não só no câmara na cidade, mas impressionante. O que a gente vê é um negócio brutal. Te dou um exemplo dessa semana que passou. Nós ficamos na quarta-feira na frente da Câmara Municipal, portanto, em local central da cidade. Meia hora esperando para pegar o ônibus Assunção. Nós vimos o ônibus superlotado, entramos no ônibus, conversamos com a população, as pessoas falando. Uma mãe ficou no Dia das Mães esperando uma hora o ônibus para ir almoçar com a sua família. Outra senhora quase, né, caiu do ônibus em função dos altos degraus, uma senhora de 70 anos nos contando. A questão dos outros ônibus, porque não é uma questão específica de uma linha só. A gente ouve reclamações, gente, de todas as linhas. Eu nunca recebi alguém que disse, tá, mas com essa linha, não precisa se preocupar que tá bom, não existe. Dos T's, dos C's, dos ônibus centro-bairros e aí de todas as regiões da cidade, da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Leste. Então, é impressionante, porque o transporte como um todo não atende às necessidades da população. É meia hora, 40 minutos esperando, é a superlotação, sobretudo nos horários de pico, claro, mas ônibus superlotado para garantir, enfim, que haja diminuição das frotas por um lado, como bem falou o João Ezequiel, e ao mesmo tempo lucro máximo, né, dos empresários por outro, porque as pessoas ficam de pé, inclusive em ônibus que às vezes não cabe mais uma agulha, e seguem entrando as pessoas, e as pessoas voltam do trabalho, vão e voltam da escola, da faculdade, de onde quer que seja, que parece uma sardinha enlatada dentro do ônibus, e não como uma pessoa em direito, enfim. As fotos que tem saindo na mídia aí, com as portas abertas do ônibus, as pessoas sentadas na escada. Que é um perigo, né? Um perigo correndo brutal para a vida das pessoas, né? Então, o que a gente tem visto, de fato, é assustador e coloca em xeque esse modelo que tem sido implementado em Porto Alegre, capitalizado, né, capitaneado pela Prefeitura Municipal. Em última análise, pela lei, a responsabilidade do transporte coletivo, ainda que seja uma concessão, sim, é da Prefeitura. E se nenhuma modificação é tomada, porque a Prefeitura deve, eu ia dizer que pode multar, pode rescindir contrato, mas no mínimo deve já abrir licitação, né?
ainda. Acho que o prefeito deveria, depois de tantas coisas que vieram à tona, sobretudo a maioridade da ausência de licitação, 21 anos, né? Tem muita gente, o Júlio não viu licitação. Júlio, tu não viu licitação em Porto Alegre? Não viu? Já nasceu depois da última licitação. Então, deveria abrir a licitação imediatamente. Sem licitação, né, Fernanda? Desculpa te interromper, mas... Por favor, né? Como é que faz isso? Eu sou empresário de ônibus, procuro o prefeito e como é que... Não, é eram as isso? empresas Como é que estavam antes. As que estavam antes. De 89 tá. e foram prorrogando, Aí vão mantendo elas. Sem abrir nova licitação, sem ter transparência, sem ter o princípio da concorrência, no mínimo. Porque ainda que, se a gente pensar, o transporte é um direito constitucional, um direito de ir e vir, que é garantido à população, e num modelo ideal, né, para que o transporte não fosse objeto de lucro, seria o ideal que o transporte fosse público, etc. Mas ainda num modelo que seja desta maneira concessionado o serviço de transporte, tem que ter no mínimo a concorrência, né? No mínimo a possibilidade de que outros façam proposta e a prefeitura opte, né, depois da licitação pela menor proposta, pelo melhor serviço e pela contratualidade, ou seja, tu ter juridicamente os instrumentos de controle e fiscalização, inclusive aumento tarifário previsto pelo edital. Então, acho que isso era o mínimo que uma prefeitura séria poderia fazer. Até porque há mais de 20 anos a necessidade da cidade era outra. Se a gente pegar os contratos, as exigências que tinham naquele contrato de linhas de ônibus circulando, está completamente defasado. Exatamente. Outras linhas, outros bairros, outras necessidades, um outro trânsito, porque o trânsito está cada vez mais difícil na nossa cidade. A população muito maior, né? A população muito maior. A gente tem um aumento aí de mais ou menos 10 mil pessoas por ano em Porto Alegre. Então, essa população em 20 anos aumentou quanto? Então é necessário, de fato, eu acho que essa questão aí dos vereadores, do pessoal, de bater nessa tecla da licitação é de extrema importância, porque isso de fato evita inclusive que novas empresas de ônibus adentrem no serviço da capital e ingessa para meia dúzia, é o que acontece. Então fica o serviço na mão de meia dúzia e está ficando esse período todo, né, Fernanda? 20 anos, imagina? 21, né? E aí... Nós fizemos também, Thaís, acabei não falando, porque a gente estava falando desse negócio do tempo de espera, né? E das nossas visitas no Câmara no ônibus. E nós temos encaminhado todas as reclamações ao Ministério Público e feito, evidentemente, os pronunciamentos na tribuna cobrando e fiscalizando a Prefeitura e cobrando a EPTC, né? Foram muitos documentos encaminhados já para o Judiciário, para o Ministério Público de Contas, para o Ministério Público Estadual, para a Empresa Pública de Transporte Coletivo e nossos pronunciamentos aqui reforçando aquilo que a população nos diz nos ônibus, que é fundamental, né, para que a gente siga adiante nessa luta junto com as denúncias, aquilo que passa a população cotidianamente. Mas nós, eu e o vereador Pedro Ruas, preocupados com essa situação, já estávamos pensando desde o ano passado como tentar construir um projeto que obrigasse que as pessoas não fiquem esperando na fila. Então nós fizemos um projeto parecido com o que tem nos bancos, que tem o tempo de espera máximo nos bancos. Nós fizemos isso aqui em Porto Alegre, protocolamos um projeto que está tramitando, né? É um projeto mais recente, porque foi protocolado no início desse ano, de 2011, que estipula o tempo máximo de espera nos terminais, do horário estipulado para saída, evidentemente, dos ônibus e passagem durante seu percurso, de 10 minutos no horário de pico. Ou seja, o ônibus está programado para 8h01. Se não passou até 8h11, está irregular, está contra a lei, pode ser autuado, pode ser multado. Nos horários de pico, 10 minutos. E fora dos horários de pico, 20 minutos, para tentar garantir um mínimo de lisura e, sobretudo, mais um mecanismo, né? Mais uma lei, mais um direito para a população poder cobrar. Porque o fato é que nós não podemos nos calar diante da situação do transporte coletivo em Porto Alegre. Eu sei que as pessoas penam muito, né, nas filas, dentro dos ônibus, esperando, enfim, mas a gente não pode naturalizar. Não é natural. Não é natural ter um transporte coletivo de péssima qualidade e de alto valor. Não é natural que a gente não tenha um sistema de transporte integrado em que sequer se tenha ciclovia ou ciclofaixa para poder as pessoas que andam de bicicleta integrar o modal de transporte com ônibus e com outras formas de, né, de circulação de pessoas. Não é normal que 21 anos não haja transparência licitatória no processo aqui em Porto Alegre. Não é normal que os estudantes
não tem um direito que já tem em Fortaleza, que já tem em Belém do Pará, como é o meio passe aos domingos e feriados. No Rio de Janeiro tem passe livre para os estudantes e a tarifa é mais barata que Porto Alegre, gente. Olha o tamanho do Rio de Janeiro. Olha o tamanho do Rio de Janeiro. A tarifa lá é R$ 2,40, Júlio. Nós conversávamos agora na vinda. R$ 2,40. A pessoa pega o ônibus e ainda pode pegar o segundo ônibus até 2 horas depois. Ou seja, se tu pegar 2 ônibus num período de 2 horas, tu paga R$ 2,40 no Rio de Janeiro. Tem passe livre para os estudantes. É mais barato que Porto Alegre. Tem alguma coisa errada. Eu acho que esse problema da naturalização dos problemas, ele é consequência também. Imagina, 20 anos sem licitação. Há quanto tempo a população não vê os empresários de ônibus disputando para oferecer o serviço? Porque assim, ó, tem ônibus que esperam 1 hora, né? 1 hora. É verdade. Essa proposta ela é importante, porque esperar 1 hora num ônibus é uma tragédia para a população e é uma tragédia do serviço que os empresários estão oferecendo. E isso é engraçado, porque às vezes a gente naturaliza essa situação e parece que o serviço é um favor, né? Eu acho que não melhora um pouquinho a qualidade do ônibus ou tem uma linha a mais porque o empresário é bonzinho. Na minha opinião, não existe empresário bonzinho. Sim, a né? população está devendo para os empresários de ônibus, parece isso, né? Eles na realidade não tem competição nenhuma, né? Não tem a possibilidade de uma outra empresa dizer, não, vem cá, eu posso oferecer um serviço melhor para a população. Se vocês não conseguem, se essa empresa X não consegue botar ônibus que passa de até 20 minutos, tem certamente, assim como quando a gente está disputando emprego, estágio, no nosso caso, né? Tem sempre um patrão, empregador que vai dizer, tu não quer, tem quem queira, pois esse é o momento que o povo diz para as empresas, né? Vocês não querem oferecer um serviço de qualidade, mas tem quem queira. Por isso que hoje, se o serviço não é de qualidade, a culpa é do prefeito, a culpa é dos vereadores, que não estão fiscalizando, e a Fernanda está dizendo que é importante ter vereadores que cumprem o seu papel. Eu acho que, para nós, que fazemos parte do movimento estudantil, do movimento sindical, os vereadores, como a Fernanda e o Pedro Russo, que cumprem o papel de fiscalizar e de fomentar o debate, porque em última instância o papel é nosso, né? Claro. A população, porque se a gente está vendo, se a gente não se organiza, se a gente não se indigna, se a gente não luta para que as coisas aconteçam, os vereadores viram as costas pro povo, assim como os empresários têm feito, assim como o prefeito fez esse ano, né? A situação para mim foi trágica, porque à meia-noite, quando a tarifa aumentou, e foi uma tarifa, eu estava lá na frente do Conselho Municipal de Transporte, a proposta dos empresários era um aumento superior da tarifa. Fazendo mobilização, né? Tava lá contra o conselho, dizendo que o conselho não tinha que acontecer sem a consulta da população. E ele aconteceu, obviamente. A proposta dos empresários era uma tarifa maior, né? Claro, para fazer uma espécie de teatro, de negociação. Sim, dizer que nós cedemos aqui, cedemos um pouquinho para... Só que a proposta que passou foi essa que está agora, né? E é engraçado, porque teoricamente existia uma negociação ali, né? Não, nós jogamos para, acho que era 2,80 que eles propuseram. Era 2,81, né? Daí passou 2,70. Mas à meia-noite, quando a tarifa aumentou, já tinham adesivos em todos os ônibus, com a tarifa certa. Prontinhos já os adesivos. Então quer dizer que adesivos. alguma informação eles já tinham, né? Do preço que a tarifa ia ser, o que nos faz desconfiar da prefeitura, o que nos faz desconfiar da relação do Conselho Municipal de Transporte com as próprias empresas. Então, é o momento da população não só desconfiar, mas a gente, tanto nas nossas escolas, universidades, tenho certeza nos sindicatos também, estamos impelindo as pessoas a agir. Ainda nesse mês de maio vai ter uma audiência pública aqui para discutir a questão do transporte público, né, vereadora? Exatamente. Dia 26 de maio, às 19 horas, aqui no plenário Otávio Rocha, tem uma audiência pública. O que é uma audiência pública? É um momento em que a Câmara, né, vem representantes da Prefeitura, vereadores, e a população vem à Câmara e usa a tribuna. Então, a tribuna, que majoritariamente, da maior parte do tempo, é usada pelos vereadores, nos momentos de audiência pública, é um espaço para livre manifestação da população. Nós achamos que é um mecanismo importante, porque amplia a democracia, amplia o debate, e é fundamental que esse tipo de instrumento se amplie na cidade, inclusive com poder decisório, mas é um momento fundamental para a população vir falar, cobrar, ouvir, porque nós o faremos também, cobraremos da prefeitura e cobraremos todas essas bandeleiras que estão acontecendo com o transporte coletivo. Mas é um momento também para a população mostrar a sua percepção sobre o transporte coletivo na nossa cidade. Senhores, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu vou passar rapidamente a palavra para cada um fazer suas considerações finais. Vou começar contigo, Gabriel. Pois então, eu acho que é o momento da gente começar
a se preocupar mais com a questão do transporte. Esse é um ano que os adesivos foram colocados no mesmo dia da decisão dentro dos ônibus e, pelo meu pouco conhecimento, acho impossível se imprimir tantos adesivos. Acho que é o ano que a gente descobriu uma falcatrua de 20 anos sem licitação e é o ano da população se dar conta e se mobilizar de que esses serviços eles não são favores, eles são direitos e direitos a gente não pede por favor, direitos a gente exige. Júlio, teu recado final. Esse debate que a gente está fazendo aqui, né, ele é importante justamente para levar à população as informações, né, de como funciona o aumento da tarifa, né, porque muita gente não sabe, né, quando a gente vai tentar mobilizar para ir protestar contra o aumento, o pessoal diz, isso a gente não tem o que fazer, eles precisam, senão não tem como fazer o transporte acontecer. A gente está aqui, a Fernanda disse que tem capitais que tem o meio passe para os estudantes e passe livre, como tem no Rio de Janeiro. Isso mostra que esse argumento é falso, né? Por isso que é importante esse debate, levar os nossos argumentos para a população e conscientizar, né? Porque o aumento da passagem ele é votado pelo CONTU, que devia ter a participação das entidades que representam a população. No meu caso, de estudante secundarista, quem faz essa representação é o MESPA, que não é uma entidade aberta para diálogo com nenhum estudante. Só o que eles fazem é fazer tri escolar, renovar o tri escolar por R$16, que é um roubo, né, também. Passagem já é cara, mas para tu poder comprar a passagem, tu já tem que ser roubado antes. E por isso que é importante levar esse diálogo para a população e conscientizar eles, né. Por isso eu agradeço aqui o espaço também para esse debate. Obrigada, José Kel. Thaís, quero te agradecer e quero lembrar aqui que meus colegas municipários, nós estamos aí em campanha, em luta, né, para prestar um bom atendimento à população de Porto Alegre e estaremos debatendo aí com o governo, inclusive temos aí uma previsão de uma paralisação, porque até agora o governo municipal não apresentou nenhuma proposta a esses servidores, né, e queria concluir aqui dizendo que da importância desse debate, acho que é muito importante, acho que o que foi debatido aqui deu para esclarecer muitos pontos aí para a população e acho que essa questão da licitação ela é fundamental. Ela é imprescindível, nós temos que reabrir esse debate, o prefeito tem que dizer à população por que esse processo licitatório não está ocorrendo, porque de fato, o que é o princípio da licitação? O princípio da licitação é justamente tu permitir um atendimento de qualidade à população, tu permite uma concorrência, nessa concorrência a população pode ganhar com valores mais baixos, com um serviço melhor. E por que há um impedimento dessa licitação? Isso eu acho que é um ponto crucial nessa questão, inclusive para nós dizermos que existe aí essa meia dúzia de empresários que há 20 anos, como disse a vereadora Fernanda Melchiona, estão se beneficiando da cidade de Porto Alegre de forma irregular. Isso tem que ser dito, porque uma coisa é se beneficiar quando tu presta um bom serviço de qualidade, com um preço acessível, e outra coisa é tu te beneficiar com passagens caríssimas e um serviço muito ruim. Muito obrigado. Obrigada. Vereadora. Queria te agradecer, né? Sempre um prazer estar aqui de novo com vocês. E passa rápido, né? Tantos temas importantes para a nossa cidade. Dizer para a nossa população que nós seguiremos na luta aqui na Câmara Municipal, nós não nos calaremos, nem nos contentaremos com esse modelo de transportes, com a falcatrua da ausência da licitação, com o tempo e a tempo de espera gigante, a superlotação que os usuários passam todos os dias em Porto Alegre e a tarifa abusiva. Nós não nos calaremos diante disso, mas nós temos a certeza que para reverter esse quadro é preciso muita pressão, é preciso muita mobilização, é preciso muita organização e é preciso que as pessoas reivindiquem os seus direitos. Quero dizer que podem contar com a bancada do pessoal que vai estar lado a lado com todos aqueles que estão lutando pelos seus direitos, como faz o DCE da URGS, como faz o Grêmio do Infante e como faz o Sindicato dos Municipários, que eu gostaria de terminar falando sobre. Os municipários da nossa cidade são aquelas pessoas que prestam os serviços públicos fundamentais na cidade de Porto Alegre. Na educação, na saúde, no DEMAI, que é na águas e esgotos, né, e em vários órgãos da nossa cidade. Esses trabalhadores estão com uma defasagem, só de defasagem salarial, gente, de 18%, por conta dos governantes que foram entrando, tirando direitos, não repondo
o salário desses trabalhadores, e isso reflete na ponta, para a gente que está na fila do posto de saúde, para o pessoal que está esperando a ampliação do atendimento das escolas de educação infantil, porque os trabalhadores, claro, têm que ser valorizados, respeitados, tem que ter concurso para aumentar esses trabalhadores. O que nós temos visto, Thaís, é justamente o contrário. Baixos salários, porque a prefeitura não repõe as perdas salariais, os poucos concursos públicos para ampliar o atendimento da saúde na nossa cidade. Ao contrário, nós estamos vendo a privatização dos serviços da saúde e a terceirização dos serviços básicos, de vários. O DMLU, por exemplo, a coleta do lixo da nossa cidade está uma vergonha. Está uma vergonha. Nunca teve tão ruim, e em todas as áreas da nossa cidade. Por quê? O lixo, toda a coleta seletiva está terceirizada na nossa cidade. E o serviço público é mais barato para a prefeitura, tem mais poder de fiscalização e, ao mesmo tempo, garante mais transparência para a população. E nós vemos a lógica justamente ao inverso. Então, eu queria terminar falando, o João Ezequiel, que é do Sindicato dos Municipários, falou da campanha salarial do Sindicato dos Municipários. É muito importante que a população saiba o que está acontecendo nesse momento, que a Prefeitura, apesar de saber da pauta há 2 meses, não fez proposta para os trabalhadores que estão na ponta, prestando serviços públicos para a nossa cidade. E para que a gente tenha melhor qualidade de atendimento em todas as áreas de Porto Alegre, é fundamental valorizar as pessoas de carne e osso que estão atrás desses postos de trabalho. Obrigada, vereadora. Obrigada pela presença de vocês. E a você, obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.